Live, estamos ao vivo, minha gente. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês. Desculpe esse pequeniníssimo atraso, faz parte desse processo. Meu amigo Leonardo estava acabando de fazer uma live no YouTube também, mas aí foi pegar uma aguinha para a gente estar aqui. Cadê a aguinha, Léo? Pegou a aguinha? Tá aqui. Aí, um Nordestina. brinde, ó. Um brinde aqui, Olha ó. aí. Peraí, é o contrário, fazer? Valeu. Beleza. Gostei da caneca, rapaz. Aí. Depois eu quero uma dessa, É tá? Aí no nordestina. arquivo. Quando eu estiver em Recife, você já sabe me dar uma dessa aí. Já deixa na dica do brinde. Bom, é uma alegria, amigo, estar aqui com você novamente. E a todos que estão nos assistindo, a todas. Estamos no nosso segundo episódio da série Penso Eu, que a gente vai fazer juntos para responder e para falar sobre temas de comportamento humano. Léo, que é psiquiatra, doutor em psiquiatria, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco no curso de psiquiatria, atende como psiquiatra, tem uma vasta produção também de artigos e livros na área, né? Então, assim, a gente está justamente procurando desenvolver, através das ciências do comportamento humano, que vão aí em neurologia, psicologia e psiquiatria, abarcando um conjunto de pesquisas, que inclui também psicologia social, sociologia, ou seja, elementos do comportamento humano, seja ele em grupo ou individual, ou em família, que vão formatando a personalidade, o indivíduo, o sujeito, de forma positiva, quando a gente tem aquelas famílias idealizadas e propaganda de margarina, né, Léo? Que nem sempre é a realidade da maior parte de nós, e como as famílias, como a sociedade, lá com seus pontos positivos e negativos, que vão nos dando habilidades ou não. E hoje a gente vai fazer, Léo, uma fala de 1 hora, porque a gente fica depois respondendo meia hora de perguntas para as pessoas, né? Que elas vão. A Ariane vai pôr aqui na tela. Aí a Que dinâmica bom. vai ser assim, Léo. Eu leio uma Beleza. pergunta, os dois respondem, depois você lê a outra pergunta, e assim a gente fica salteando, para a gente não ficar acumulando perguntas para a próxima live, porque a gente já responde a partir de cada live que a gente fizer de tema, como é hoje o nosso tema, que é adaptação e superação, a gente trata um pouco disso para que a gente possa contemplar as pessoas que estão aqui, nos dando a honra da presença delas. Como é que você está, meu amigo? Como é que foi a semana? Tudo beleza. Começando mais uma semana. Agradeço aí a presença de todos. Agradeço sempre a disponibilidade da Ariane com as ideias. E bom a gente poder ter essa interação não só entre nós, mas com o público hoje. E podermos, de certa forma, trazer um pouco do complemento daquele nosso primeiro encontro, que seria da ansiedade. E falar um pouco sobre adaptação e superação. É sempre um prazer estar aqui trazendo um pouco do nosso conhecimento clínico, do nosso conhecimento pessoal, porque eu acho que enquanto psiquiatra e psicólogos ou terapeutas, é bem interessante que a gente possa trazer esses conhecimentos para a nossa vida, né? Senão a gente fica sem... Fica um discurso, né? Fica muito intelectual e acaba não vivenciando. E um dos pontos importantes que eu penso desde Sócrates é a gente poder transformar a si mesmo com conhecimento a partir da vivência, né? Então acho que essa é uma proposta sincera. Isso é uma coerência que a gente sente. Eu percebi, inclusive, né, eu acho que muita gente que está aí nos ouvindo e nos vendo, sabe que tem muita gente que realmente tem um profundo conhecimento, até mesmo na área clínica, é uma pessoa que até atende, e eu sentia uma diferença de efetividade, eu não tenho nenhum dado de pesquisa sobre isso, mas uma diferença de efetividade entre pessoas que tinham um profundo conhecimento e uma prática clínica, mas a prática pessoal não era muito, era pobre. Havia um monte de conflito, era mal resolvido um monte de questão e atendia sobre questões que as pessoas não tinham, esses profissionais, resolvidos em si mesmos, né? A gente sente que é como se faltasse algum elemento que desse uma coesão ao tratamento. Pois E é. quando a gente está em atendimento, a gente está fazendo uma coisa que até hoje eu faço terapia, é uma coisa que vai lhe provocando um processo contínuo de aperfeiçoamento, e você vai revendo suas atitudes, isso vai, e a gente inclusive vai falar hoje aqui sobre isso, né? A gente vai, na medida que a gente vai modificando, a gente vai provocando no contexto familiar, até no processo de adaptação mesmo, mudanças, né? Que inclusive às vezes a família fala muito disso. Mas é uma alegria para a gente falar desse tema hoje, Léo, que a gente vai abordar. A gente sabe que adaptação não é uma coisa que o cérebro gosta, porque ele gosta de zona de conforto, ele tem uma tendência, do ponto de vista das pesquisas na área de neurociência, imaginar que, primeiro, essa mudança é boa ou não? A questão, né? Eu vou fazer somente essa mudança para dar tudo ok, eu ficar adaptado, ou isso é o início de uma sequência que vai exigir de mim
muita adaptação. Até coisas prazerosas podem nos gerar um processo de crise adaptativa. Quem nunca disse, Léo, essa frase, depois de fazer uma viagem fantástica, mas o bom mesmo é voltar para casa, né? O Pois bom é. mesmo... Porque Eu mesmo acho sendo que uma coisa positiva, mexe. mexe, muda, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a Muda. gente pode conversar, que é adaptação. Antes mesmo de superação, adaptação envolve uma reconformação psíquica, às vezes coisas pragmáticas mesmo, né? Do tipo Sim. reorganizar agenda, reorganizar horários, ao novo. E o novo não Sim. necessariamente é ruim. Eventualmente pode ser o novo do sucesso, que é uma coisa que às vezes a gente encontra na parte clínica, em nós mesmos, uma certa culpa por estar um tanto quanto angustiado, um tanto quanto ansioso pelo sucesso. Porque, Sim. tipo assim, no popular, não sei se em todos os cantos tem isso, mas tem um ditado popular que diz assim, está reclamando de barriga cheia. E aí eu complemento, só que a barriga cheia também dá um empachamento, dá um incômodo, né? Se for muito, inclusive, né? O ego não estiver preparado para aquele muito. Regurgita ou vomita, né? A criança tem uma regurgitação. Então, eu acho que é importante para começar a sair um pouco da culpa e perceber, olha, toda mudança gera um processo de desconforto nesse sentido. Não que seja uma coisa ruim em si, mas um desconforto porque eu vou ter que me reconformar, me reconfigurar. E essa reconfiguração, o cérebro vai tomar decisões no mínimo, né, Rossandra? Sim, é um desconforto que a gente sempre acha que a gente só passa por adaptação, estresse de adaptação, quando a coisa é ruim, né? Mas se você, existe um texto de Freud que ele fala do homem arruinado pelo sucesso, em que justamente a gente percebe muito isso quando a gente vê celebridades que acontecem repentinamente, às vezes com uma velocidade maior do que o ego teve capacidade de adaptação, a resiliência do ego não foi capaz de assimilar tudo aquilo ali, e a gente vê as pessoas entrarem num processo de rota de colisão e ruína. Então, quantas celebridades alcançam o auge do sucesso e muitas vezes morrem de overdose, ou entram em conflitos, depressão, são pegas no meio da rua fazendo baderna, porque é como se fosse assim, é poder demais para um ego muito infantil. É como se fosse uma criança grossadeira, ela pode fazer besteira. Então, isso é um processo que implica dizer que a resiliência, ou seja, a capacidade de otimizar essa elasticidade de caráter de comportamento, de lidar com as emoções, é de fato algo muito essencial nos dias de hoje, porque especialmente quando a gente trata de sucessos que não são tão palpáveis. Vamos dizer assim, nem sempre o fato de você ter vários seguidores no Instagram, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas hoje usam como critério de sucesso, aquilo de fato se constitui uma coisa palpável na sua vida. Né? Então, assim, tem ganhado o sucesso tem ganhado um status de falta de consistência que pode criar uma falsa ilusão de que você tá bem e não tá, e aí você tem uma inadaptação profunda. E outra coisa que a gente vê, por exemplo, que acontece em ganhadores de reality show, né? Vários casos de suicídio após a queda da popularidade. Então, o indivíduo fez super inflado, ou seja, ele não se adaptou àquilo ali, nem se preparou para a adaptação da queda para vida comum. Então, a gente teve um caso na Itália que o cara terminou, ganhou, dava entrevista em todo que era lugar, de repente veio um processo de, obviamente, como não tinha uma consistência na entrega, ou seja, não era alguém que fez sucesso porque tinha um dom, mas só porque fez parte de um programa, volta imediatamente com a mesma velocidade para um mundo comum e o indivíduo não se adaptou àquilo ali, né? Porque também não a adaptação à queda não é não teve uma construção sólida, né? Não teve uma base que a gente fala no popular. E é até mais difícil, às vezes, se adaptar a essa nova sensação, porque aí realmente envolve uma resiliência. Você tem uma perda, né? Você tem uma perda que não é, que tem que ter um luto daquele, por exemplo, de estar com a agenda cheia, um luto de estar com a posição social e de repente, tão rápido quanto vê o sucesso, rapidamente ele vai embora. E isso traz um luto difícil de você fazer, um luto no sentido social, né? Não um luto de uma perda de uma pessoa querida, mas um luto social, que é o conceito que Freud traz no luto e melancolia. Não é um luto só de perdas físicas, assim, mas tem essas perdas que você está dizendo, de sair de um estágio, né? São simbólicas. Esse é um termo que a gente gosta, né? Quer ver duas que eu sempre atendi muito, Léo?
militares de alta patente aposentados, Uhum. que estavam ali, ou então juízes, desembargadores, estavam ali com eles continuam ganhando bem, mas eles perdem status rapidamente. Tanto que eles, assim, a coisa. Eu lembro que eu atendi um paciente, uma coisa sem poder, Rossandro, é um juiz aposentado. Que no primeiro naquele momento, enquanto você está na ativa, muitas pessoas que se interessam por influenciar ou estar perto estão lá, né? Você recebe cestas de políticos, de pessoas, aquela coisa todinha, final de ano, é convidado para tudo que é festa, de repente você não está mais com o poder de decidir sobre nada, e aí aquilo cessa. Militares que viviam recebendo continência de um monte de gente, e de repente está em casa com a esposa e os netos, e perde todo aquele aparato. Mas uma coisa que me chama muita atenção é o fato das pessoas que fazem, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, né, para perder peso, nada contra. Eu atendi vários pacientes, indiquei a vários pacientes que sim, outros que não estavam preparados. E os que não continuavam um processo de trabalhar a adaptação a esse novo corpo, e esse novo corpo trazia novas demandas, tinha perda de prazer alimentar, porque muitas vezes era uma ansiedade controlada através de muita comida, mas também acontecia muito, por exemplo, a pessoa era uma pessoa até bonita, e aí quando a perda de peso aconteceu, ela entrou nos padrões estéticos de uma sociedade que é preconceituosa com relação a achar que somente a magreza representa a beleza, e ficou atraente por isso e não soube lidar com aquilo ali, né? Então você tinha, ou o casamento acabava, porque a pessoa, agora eu vou viver tudo aquilo, ninguém olhou para mim com desejo, agora eu vou, né, para a farra mesmo. Ou tinha também, outra coisa que me chamava a atenção nesse processo de dificuldade de adaptação, era o álcool para substituir, por exemplo, a comida nos homens, né? E eu via mais sucesso no caso dos que eu atendi, algumas coisas que eu li, foi no das mulheres, quando substituíam, mais gritantemente substituíam por algo positivo. Por exemplo, muitas viravam praticantes de corrida. Então, elas substituíam a compulsão alimentar por corrida. E os homens, quando não adaptados, substituíam por álcool. E aí você vai vendo como qualquer movimento na vida, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país, né? Viver o que a gente está vendo agora, que está exigindo profundas adaptações para toda a humanidade. Então, vai gerando uma resiliência ali grande, né? Eu acho que esse é um ponto importante de a gente bater logo no início, porque às vezes é até mais comum, porque às vezes a gente pode pensar assim, não, a tragédia vai acontecer mais no vizinho, vai acontecer mais com o outro, e por algum mecanismo de negação, até de defesa psicológica, a gente sempre imagina que a tragédia não vai acontecer conosco, a gente sempre deseja algo de bom. E aí eu acho que o primeiro ponto que a gente está tentando trazer, olha, mesmo esse algo aparentemente de bom, por exemplo, atender um padrão estético, conseguir a tão sonhada aposentadoria, se a gente não se prepara, a gente pode estar tão arraigado em relação à imagem profissional, que quando essa imagem profissional vai embora, quem eu era, quem eu sou, eu não conheço. Exatamente. Porque essas duas figuras de profissionais que você falou, eu corroboro também na minha prática, e também coloco os colegas médicos, porque o médico geralmente tem muita adesão à profissão, assim, né? E só vive a profissão, e é uma profissão que, queira, quer não, dá uma certa respeitabilidade, né? Respeitabilidade social. E às vezes, primeiro, não se aposenta, fica até o restinho da vida, assim, e quando se aposenta não consegue, fica num período de adaptação. Então, esses momentos, aposentadoria, que a gente tanto almeja, conseguir passar num concurso, e, por exemplo, você vê falou o juiz, quantos anos a pessoa estuda para conseguir chegar num juiz ou numa procuradoria federal, numa procuradoria estadual, no Ministério Público, que é um concurso difícil, mas depois que tem esse poder na mão, acaba sendo uma perda de identidade, né? E esse é um ponto importante. Eu lembro de um amigo em comum, terapeuta lá do Pará, e Alberto, e eu, quando era mais novo, ele foi uma figura que é um terapeuta, era amigo, e aí eu falei assim, Alberto, eu tinha vários interesses, só para colocar que não é só esse sucesso mega, mas até essas facilidades, às vezes, que a gente tem, pode gerar uma ansiedade no sentido de não saber como escolher.
E aí eu falei para ele assim, ó, Alberto, poxa, eu tenho tantos interesses, eu fico na dúvida, acho que eu tinha passado no mestrado, enfim, estava a vida profissional começando, e falei para ele, não sei exatamente que caminho eu vou seguir, né? E aí eu perguntei, o que tu achas me conhecendo? E ele foi bem sucinto, bem terapêutico na resposta, bem interessante. Ele falou assim, Léo, eu acho que é melhor administrar a abundância do que a escassez, mas também dá trabalho administrar a Dá abundância. trabalho. Ou seja, Com dá certeza. trabalho administrar talentos, administrar pendores, características, porque às vezes a gente tem dificuldade de escolher, a gente quer reter tudo e não consegue fazer escolhas, porque escolhas também está implicado uma perda. Quando tu falaste da cirurgia bariátrica, eu escolhi perder o meu peso, mas eu perdi também um pouco do prazer na comida, perdi um pouco da minha identidade visual, ou pelo menos mudei a identidade Sim. visual, né? Leva, inclusive, um tempo de adaptação neurológica. Eu lembro que eu usava P, porque eu era bem magrinho, sabe, como Agostinho da Grande Família. E quando eu comecei a usar G, por exemplo, eu chegava na loja, mas eu comprava P. E eu chegava em casa e dizia, pô, você não usa mais P, né? Então, assim, é como se você estivesse levando um tempo de adaptação entre a imagem corporal e a imagem que você está tendo agora, né? É um tempo, um delay neurológico. Mas você falou do médico, me chamou a atenção porque eu lembrei de uma questão que também, Léo, acho que você também já deve ter visto isso muito comumente. Quando acontecia algumas crises conjugais, eu percebia, por exemplo, quando se tratava de um casal que um era médico e outro não, né? Quando eram os dois médicos era diferente, mas quando um era médico e outro não, eu percebi que havia uma coisa que era muito assim, por exemplo, aquele indivíduo, ou aquela mulher, ou aquele homem no hospital era extremamente procurado, extremamente demandado, era doutora fulana, doutor fulano para cá, e aí eu tenho, aí alguém, um profissional que é um parente para fazer cirurgia ou alguma coisa com uma consulta, e aí atrás e tal, e quando chegava em casa, era só pai, mãinha, esposa e esposa. É como se houvesse uma perda de papéis, né, de sociais. papéis, assim, tipo assim, em casa, não, aqui você não tem título, você não é doutor, ninguém vai estar atrás de você, não. E eu já cheguei a atender alguns casos dos pacientes que eles iam um plantão atrás do outro, e aí eu no início achava que era aquela coisa por ânsia de você ter mais grana e aumentando o padrão de vida que acontece na concorrência, né? E aí eu percebi que não, eu identifiquei que era uma necessidade de continuar com a inflação do ego no ambiente, né? Ou seja, ó, aqui eu sou, porque em casa eu não sou, aquela coisa, você tem que, ó, a lâmpada queimou, limpa aí o cocô do cachorro, vai levar o lixo. E aí você saber transitar entre lugares e papéis, né, Léo? Acho que é uma coisa importante. Tem gente que leva o personagem para a cama. Lembra a música de Caetano Veloso? Nosso amor não dê certo, gargalhada e lágrimas de perto somos quase nada, né? Ou seja, essa transição entre essa capacidade também de adaptação dos muitos papéis ou das personas, como diz na psicologia junguiana que a gente tem, que se você colar numa identidade, você vai impor aquilo onde não cabe, e aí você vai ficar uma pessoa difícil de convivência, e para você mesmo, que você não tem essa flexibilidade de saber que eu lembro que eu tinha um paciente que ele tinha um cargo na área jurídica altíssimo, e toda vez que ele chegava num lugar que alguém perguntava, você faz o que? Ele fazia, eu sou servidor público. Sim. Sabe? Era bem interessante. Depois é que a pessoa descobria que ele era uma pessoa que ocupava um cargo muito importante. E era uma estratégia até dele, assim, o Rossandro usa isso como estratégia, até para poder, primeiro, ninguém chegar a mim por interesse, depois porque, no fundo, eu sou um servidor público mesmo. Então, assim, eu preciso disso. Ou seja, a capacidade que o indivíduo vai percebendo de alguns sintomas que podem prejudicar ele, com essa flexibilidade, é importante, né? Eu acho que é a palavra importante, flexibilidade, né? Flexibilidade cognitiva, flexibilidade mental. Até porque, se a gente deixar, é provável que a gente vá sempre se encantar mais por aquele papel que nos dá mais destaque, nos dá mais status social. Porque eu acho interessante que de vários impulsos que nós temos, eu estava falando com alguém recentemente de um livro do Michael Sandel. Ele tem um livro chamado Justiça, o que fazia a coisa certa, né? Eu tenho um curso de ética da Harvard que está traduzido todo no YouTube. E aí tem um outro livro dele que é justamente de ética, ele fala assim, contra a perfeição. E aí ele coloca ética na questão da engenharia genética, na questão da ética do melhoramento. E ele fala, olha, ao invés de a gente pegar todo o esforço para melhoramento, era bom que a gente pegasse um esforço também para inclusão.
E aí ele coloca um ponto que eu não tinha pensado muito antes do livro dele, que era assim, vários impulsos que a gente tem, meio que dominado na sociedade, como sendo algo que não deve ser estimulado, a gente tem, ao longo do tempo, feito isso. Mas o impulso, que ele fala assim, o impulso prometeico, o impulso de dominar, o impulso de posse, que tem a ver com poder, né? Ele não está muito bem trabalhado em nós. Então a gente está sempre querendo dominar, porque parece que se existir um outro submisso a mim, talvez seja coisa, vai para casa, e nos papéis sociais modernos, ainda bem, mudou, né? O papel do Uhum. marido não é mais o do pai, chefe da família arbitrário, e não deve ser, e a mulher submissa. Os papéis estão mais horizontais, e isso muitas vezes incomoda a figura, o gênero masculino, que tinha esse papel de poder, né? Esse papel de, pode falar, hoje ainda fala muito o nome privilégio, que simboliza um pouco desse poder. E a Isso gente aí que você falou. faz Não, isso que você sentido. falou, Léo, dá para a gente falar 3 horas agora, porque assim, uma das características quando a gente vai identificar a crise do masculino, do que é ser macho, o que é o ser masculino, tem a ver com essa inadaptação do homem à simetria que ela não tem retorno, né? Então, assim, a misoginia é caracterizada, se a gente fosse pensar nesse aspecto aí da inadaptação, o misógino como alguém que não se adapta a uma realidade que não tem retorno, né? Uhum. Ou seja, que cada vez mais a sociedade, falta muito, mas já foi muito pior, cada vez mais a sociedade vai migrar para um status de simetria nas relações de gênero, homem e mulher, e outras relações de gênero. Só que tem pessoas que não conseguem sair daquele papel que ela achou que era, tipo, herdado antogeneticamente enquanto macho alfa, né? E Uhum. agora eu preciso me impor. E aí você tem, isso acontece, claro, às vezes o indivíduo nem tem noção do que a gente está aqui pensando como discussão, digamos assim, epistemológica disso aqui, mas a pessoa sente isso, né? E assim, a ameaça, por exemplo, eu percebia muito nos casais em que a mulher ganhava mais. É, Como era difícil para o cara se adaptar. Tipo assim, é muito mais comum o contrário, porque é um processo histórico muito longo, então essa, digamos assim, aprendizado de flexibilidade já estava dado, mas quando acontecia o inverso, aí eu percebia, por exemplo, muito comumente, não era todos os casos, mas o homem, a mulher torcia pelo sucesso do marido, porque ela considerava como sucesso da família, sim. mas o homem não torcia pelo sucesso da mulher, porque ele considerava uma concorrência ao É. papel dele de protagonista do lar. Então você vê como a adaptação, que parece uma coisa simples, adaptação. Não, adaptação enquanto competência emocional, né, essa flexibilidade cognitiva emocional, ela pode tornar a sua vida um inferno e estragar tudo que está ao seu redor e as pessoas, ou pode lhe tornar capaz de viver de forma excelente a experiência humana, por uma Uhum. única característica que a gente está aqui até agora falando tão Só, somente dela, né? só adaptação, nem falamos de Só adaptação. perdas, assim, de sofrimento, de tanta coisa tão Não. pesada. Só, teoricamente, a adaptação, porque acho que é um ponto básico, base no sentido de estar na base das psicoterapias, qualquer que seja a linha. Você falou junguiana, a gente falou um pouco, falou já Freud, eu falo muito da cognitiva, de psicologia positiva, qualquer que seja, O existe essa final, o resultado final adaptação, é precisa levar dessa o indivíduo. adaptação. É. Porque Claro senão a que gente a vai gente fala, fazer sim, aquela coisa da psicologia possível que a gente conversava, de você ficar vendo uma imagem distorcida do que é psicologia positiva ou da ciência da felicidade, que seria você ficar 100% bem, que fala dessa dificuldade de adaptação também. A gente não conseguir exato. lidar com as mudanças, com as intempéries, ou com as mudanças mesmo, que nem às vezes nem são intempéries, são só mudanças. Quando se fala em mudança, aí a gente vê que a adaptação sempre foi uma necessidade profunda, tanto do ponto de vista das culturas, das famílias, como dos indivíduos. Isso é um fato. Uhum. Mas se o mundo ganhou um aceleramento nas transformações, a gente começa a perceber que a adaptação ganha digamos, uma relevância muito maior. Tanto que resiliência se torna um modismo, enquanto, digamos, uso tecnológico para falar, A mas palavra, né? uma competência essencial, de fato, porque quando a gente pensa no conceito de mundo VUCA, que surge ali com o exército americano, quando eles percebem que a forma como eles montaram, por exemplo, a CIA, qualquer pessoa que assista uma minissérie hoje, que trabalha com, por exemplo, o tema do terrorismo islâmico, percebe que a CIA foi montada para combater outro país, Uhum. a ex-União Soviética.
ou seja, é um sistema grande para combater um sistema grande. Aí vem um lobo solitário, um cara lá que surta e resolve fazer uma bomba sozinho. Então, eles começaram a perceber que o mundo estava VUCA, que é um acrônimo que eles criaram para falar sobre características de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, se eu vivo num mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, que o Zygmunt Bauman vai chamar de mundo líquido, que quando a gente olha a obra de Yuval Harari, nos 3 livros dele, Sapiens, Homo Deus e as 21 lições do século XXI, que ele vai mostrar toda essa volatilidade, ambiguidade, incerteza e complexidade com tecnologias exponenciais na área da robótica, da inteligência artificial, ou seja, a gente está no momento com tantas transformações e numa velocidade tão intensa que o que está acontecendo gritantemente, e aí a demanda para consultório aumenta, é que a adaptação, que sempre foi uma necessidade, ela agora é da ordem do dia, como se fosse assim, elas, na hierarquia das necessidades de desenvolvimento emocional do indivíduo, a adaptação ela pula para a ponta, como um dos principais itens a ser desenvolvido no ser humano, dada só o fato da gente pensar, por exemplo, que quando se pensa em educação e conhecimento, você talvez tenha que viver numa mesma vida de, sei lá, 80 anos, 5, 6 profissões, enquanto você antigamente morria com uma profissão. Isso por si só já gera um estresse de adaptação grande. E a gente sabe que a adaptação, do ponto de vista cognitivo, é como um músculo. Se eu treino a minha vida a ser mais flexível, eu vou ter cada vez mais competência de sê-lo. Se eu evito, mais rígido e mais difícil fica para mim o movimento. Eu acho interessante, eu vou fazer uma brincadeira, me permita. Claro, é tanto tema que foi curioso você falando que você deu uma respirada. Eu não sei se foi né? É tanta coisa que a gente tem que respirar. Puxa vida, é muita informação. Porque vai abrindo umas janelas, Léo. A gente vai conversando com o outro, né? E meio que reflete o que é o mundo, né? É muita informação, é muito tema, é muito estímulo. E aí eu queria pegar o que tu pegasse da parte neuronal e trazer um ponto só para a gente perceber que, de fato, no mínimo, consome glicose, ou seja, dá trabalho para o cérebro. No mínimo isso. No mínimo. Tem que dar uma respirada de vez em quando, né, Rossandro? Quer seja literal. Aí, às vezes, você vê uma das coisas que a adaptação, nesse mundo que você falou, múltiplos estímulos, a gente, às vezes, tem que voltar a pontos que a gente perdeu. Por exemplo, foco. Né? E é certo, hoje em dia, que uma pessoa que tem uma multiplicidade de habilidades, ela consegue estar mais adaptada a esse tempo, que exige uma multiplicidade de respostas, é certo. Mas que isso aconteça com a base de alguma coisa sólida. Um exemplo bem claro disso, Léo, é MacGyver. Não sei se você assistiu MacGyver. Assisti, meus irmãos, né? eles vinham. Você é mais novo do que eu, então. Você era criança quando eu era adolescente. Então, a característica de MacGyver é que ele conseguia ter um grau grande de flexibilidade. Então, ele com fósforo fazia uma bomba, um cordão e um barbante, uma armadilha, mas ele era engenheiro químico. Ou seja, ele tinha uma base, né, sobre a qual ele migrava com outras possibilidades. Então, a gente precisa entender que sim, há uma demanda para o conhecimento, da gente ter flexibilidade. Eu acho que a coisa que mais provocou em mim isso, para além da minha própria vontade de conhecer muitas coisas, mas o consultório, porque a gente atende engenheiro, médico, filósofo, professor de história, químico, biólogo, evangélico, católico, espírita, a gente atende ateu. E a gente precisa usar um mínimo de referências, porque eles sempre trazem no discurso o ambiente e o conhecimento deles, e a gente vai começando a sacar, baseado em cada paciente. Se você trabalha com uma pessoa que trabalha, por exemplo, na indústria da moda, ela vai vir com exemplos daquele ambiente dela, e aquilo vai lhe instigando, enriquecendo. A gente tem que estudar os casos em casa. Às vezes a gente tem que ler alguma coisa sobre a vida do paciente, às vezes uma orientação sexual que você não conhecia, você vai lá estudar, ver uma série para entender melhor aquilo, ler livros, artigos, e aquilo vai dando uma abertura, né? Mas a gente está como base o quê? A gente, no caso, se é psiquiatria ou com psicologia, a gente tem uma base, ou seja, tem que ter um foco, mas também tem que se permitir essa flexibilidade
cognitiva para muitas percepções, que a gente chama de transculturalidade na psicologia social. Tem uma referência teórica, mas tem essa transculturalidade que seria... uma das aulas que a gente dá no curso de medicina é essa relação médico-paciente e transculturalidade, para ele poder ir se adaptando. E às vezes na clínica, às vezes não, muitas vezes na clínica, acontece de você ver um fenômeno social acontecer antes de acontecer, ou seja, acontece com um indivíduo, individualmente no caso, mas aquilo reflete já um movimento social. Por exemplo, eu nunca tinha estudado a questão trans e veio na minha clínica, curioso que foi numa semana veio um jovem, né, um homem trans, e na outra semana veio uma mulher trans. E eu nunca tinha estudado, lido o tema, e eu fui fazer isso. Fui ler um pouco a referência psiquiátrica da coisa, fui ler um pouco a referência transcultural, isso antes de passar na novela de uma emissora, porque isso veio no consultório antes, e aí eu fui ler, quando fui fazer um estágio na USP, lá já tinha ambulatório, em São Paulo, fui tentar conhecer um pouco mais dessa realidade, porque não era uma realidade que eu conhecia de ler, e nem estava divulgado. Foi curioso que 1 ano e meio depois foi que surgiu a novela, e isso ficou bastante divulgado, mas a gente às vezes é levado a precisar ler, precisar tomar decisões, e aí eu queria retomar essa coisa rapidamente, só lembrando da tomada de decisão, que é uma habilidade mental que na neurociência a gente chama assim, tomada de decisão. É um capítulo, inclusive, da neurociências. Até tem uma aula que a gente gravou, tem lá no YouTube, uma introdução à neurociência das emoções. E uma das coisas que mais recruta no sentido de requisitar áreas cerebrais, é tomar uma decisão. E a gente toma decisão para tragédia, mas também para algo bom que está acontecendo, para algo novo que está acontecendo. Poxa, eu preciso ler para não cair em um único referencial teórico de eventualmente patologizar a situação, e você lê uma referencial maior. Isso é uma tomada de decisão que envolve o quê? Abertura, envolve uma adaptação à mudança, né? Eu acho que o ponto que você colocou, assim como um músculo que a gente treina, esse é um ponto importante que me chamou muito a atenção, Rossandra, de estudar a felicidade, é perceber que esses construtos relacionados à felicidade não são uma coisa que vem de fora para dentro, como um presente que eu dou ao Rossandro, ou que o Rossandro me dá, mas algo que eu também posso treinar essa habilidade. E aí eu posso treinar, por exemplo, se um amigo meu, ele me dá algo, e eu não consigo ter essa abertura para treinar, eu não vou saborear esse algo. Então, aquele momento prazeroso vai ser muito fugidio, vai ser muito rápido. Por quê? Porque eu não estou acostumado a receber um parabéns, um elogio, e eu fico sempre trancado, fechado, e eu posso treinar também, não só lidar com o sofrimento, mas também lidar com o bem-estar. Eu acho que esse é um ponto que muitas vezes você fala para os alunos de medicina. A gente levou um treinamento emocional, primeiro baseado na psicologia positiva para a sala de aula, como se fosse uma espécie de prevenção, e depois baseado na terapia cognitiva. E aí muitos alunos falaram assim, professor, eu não sabia disso tudo, do comportamento, eu não sabia que a gente podia realmente, ele falou esse exemplo, treinar, flexibilizar. Eu pensava que a gente já nascia, e, enfim, a vida ia moldando, a gente não tinha nenhuma possibilidade, era meio que produto totalmente do meio, né? Filho de peixe, peixinho é, né? Tem várias frases, pau que nasce torto, morre torto, isso vai reforçando na gente uma sensação de que a gente pode desenvolver muitas habilidades no campo profissional. As pessoas acreditam que podem desenvolver as habilidades profissionais, mas é algo novo a ideia, digamos assim, para o senso comum, de que essa mesma habilidade de desenvolver capacidades técnicas, ela também pode ser usada, claro, com adaptações, para o desenvolvimento de capacidades emocionais cognitivas. Do jeito que eu sou capaz de aprender a montar um trator, desmontar, ou fazer um software, um algoritmo matemático, eu também sou capaz de, ao mesmo tempo, fazer, digamos assim, edições, né? Digamos assim, reeditar o meu código emocional. É como se a gente falasse, isso aqui é disfuncional, essa crença é disfuncional, eu identifiquei os padrões, de onde eles vieram, eu vou construir, ou seja, também dá um trabalho, porque para construir esse músculo tem que repetir para gerar um condicionamento de novo comportamento. Por isso a palavra adaptação, que da biologia vem como um organismo se adapta ao meio. Se pegar
E olha como o ser humano é flexível. Você não encontra pinguim no Saara, nem camelo na Antártica. Mas ser Uhum. humano em qualquer canto, porque a gente tem um grau de flexibilidade física e cognitiva, né, que faz com que a gente tenha essa capacidade de desenvolver uma capacidade de superar obstáculos internos e externos. Porque se a gente não se adaptar, a gente fica no que a gente chama de constante estado de choque. Ou seja, Sim. poxa, eu não quero, como muita gente, por exemplo, quando começou o processo, só ficou lá, não, isso vai passar na negação, que é uma inadaptação, em algum momento, no primeiro momento, a negação é compreensível, porque o cérebro está reagindo àquilo ali, mas se você fixa nela, você não se adapta, aí você começa a sofrer, porque o ambiente mudou e você não aceita. E quando a gente pensa em termos de cultura, quando você fala assim dessa profunda transformação social, e num mundo que está indo para um encontro global cada vez maior, e sem retorno, porque a gente está tendo que conviver com várias culturas, várias religiões, várias etnias, várias linguagens, e quanto maior a cidade, mais isso é uma coisa presente. E se eu for uma pessoa inflexível, eu olho isso tudo como uma ameaça a mim, ao meu grupo, a tribo, a minha identidade. Se eu sou flexível, eu até aprendo com esse novo grupo, pessoas, culturas que chega, e nunca quis dizer, nem quer dizer que eu vou destruir minhas crenças e opiniões e opções anteriores. As pessoas, elas meio que radicalizam. Ou eu me adapto e adiro, é como se adaptar fosse aderir, né, à fé do outro, à cultura do outro, à sexualidade do outro, ou para poder evitar isso, eu nego. Então, são dois processos antagônicos, extremos e patológicos. Ou o meu medo profundo de conhecer esse outro esse outro que é estranho, né? Que me dá medo, ou a ideia de que se eu for, eu vou me dissolver nesse coletivo muito grande. Então, dois movimentos que dificultam o processo de adaptação transcultural entre vários níveis. Especialmente porque eles têm um perigo grande de ficarem, a palavra que você falou, fixados. Geralmente, quando a gente faz uma negação, muitas vezes queremos ficar fixados nela, ou ficamos também fixados numa hiperadaptabilidade, que não é hiperadaptabilidade, seria uma permeabilidade demais, né? É importante isso, não perder uma referência do que você é, a sua referência. A gente brincou aqui, por exemplo, uma caneca nordestina, traz a cultura. Por exemplo, eu sou um recifense que eu nunca fui, até o pessoal brincar, você não é um recifense autêntico, porque eu nunca fui para Olinda no raiz, nunca fui para Olinda no carnaval. Mas assim, não é muito da minha cultura o carnaval, talvez porque meus pais sejam cearenses, e aí meio que misturou um pouco a cultura nordestina, mas é só tocar Vassourinhas, que é um frevo famoso aqui de Recife, que minha emoção começa a tocar e eu fico assim, lembrando da minha cidade, lembrando de um frevo que eu nunca dancei. Vê que coisa curiosa. Um frevo que eu nunca dancei, mas por quê? Porque eu estou inserido numa cultura, inserido... E essa origem, essa raiz, é importante que a gente não negue a guisa de uma adaptabilidade, que não seria uma adaptabilidade, chamaria assim uma hiperpermeabilidade, algo tipo que a gente perde um pouco a nossa identidade, né? A identidade... Pode falar. É como se fosse um ego incapaz de estabelecer fronteiras. Né? Limites, né? Sabe aquela pessoa que ela quer... Eu lembro daquela cena de... Eu não sei se eu já falei disso na outra, mas eu acho que ela é muito sintomática, que Noiva em Fuga, com Julia Roberts. Noiva em Fuga é um filme em que ela, toda vez que vai chegando no altar, ela foge. E aí Richard Gere, que é o cara que vai tentar casar com ela, é o que mais chega perto, mas ela foge também. Aí ele marca um dia já depois, quase como se o filme estivesse terminando, chega com ela e faz assim, ó, eu descobri porque é que você nunca casou com ninguém. Ela, por quê? Porque toda vez que você se envolveu com um homem, você abriu mão de ser você mesma para ser tudo que ele queria que você fosse. Aí você fica tão estranha a você mesmo que você sente que o casamento é como se fosse um divórcio de você mesmo para com você mesmo. Ele não disse isso nessas palavras, mas trazendo isso aí nosso contexto. Já é Eu estou aqui metaforizando. Mas o que esse ele é o fez? sentido, né? Esse é o sentido. É o sentido. Ele pegou e fritou. Ele foi para um restaurante para provar a tese dele, pediu. Ela, como imagina, 5, 6 namorados que ela teve, que ela noivou e ia casar. Pediu, um gostava de ovo estrela, um gostava de ovo frito, outro gostava de ovo cozido, um gostava de ovo mexido, outro gostava de ovo com a gema mole. Aí ele pediu os 5 tipos de ovos e disse, ó, quando você namorava com o cara, tá, você só gostava de ovo como ele gostava. Então, prove aqui e diga o que é que você gosta. Aí ela provou, eu digo, pronto, eu não vou mudar você. Você vai ser você.
Então, quando você tem essa dificuldade profunda de definir sua própria identidade, você fica completamente vulnerável. Ou, no caso, quando você tem vergonha de sua raiz. Imagina aquele nordestino que vai para São Paulo, sofre o preconceito, a gente sabe o que acontece, e para se sentir adaptado, começa ou no Rio falar todo carioquês, assim, ou em São Paulo, pô, mano, que isso, mano? Pô, que isso? Porque, no fundo, é como se fosse alguém que quisesse ser aceito. A gente sente isso quando alguém migra para um outro país e quer se sentir pertencente àquela cultura. Há, por exemplo, estudos que mostram que a personalidade muda conforme o idioma. Há mudanças, por exemplo. Eu tenho um amigo que ele faz terapia nos Estados Unidos, em Nova York, e ele diz o seguinte: quando eu estou discutindo temas que relacionam à minha vida infantil e emocional, eu falo com a terapeuta em português. E eu tenho um comportamento. Quando eu vou falar do mundo do trabalho, como é um mundo que foi todo montado nos Estados Unidos, aí eu mudo a língua para o inglês. E eu começo a agir como eu não ajo. Por exemplo, em inglês eu chamo palavrão, em português eu não chamo. Então, eu nunca chamo palavrão quando eu estou fazendo a minha terapia em língua portuguesa, mas quando eu estou em língua inglesa, eu fico mais incisivo e falo palavrão, porque no trabalho é exigido isso. Essa flexibilidade, ela é boa e é positiva, né? Tudo é uma questão é a questão da velha dose do remédio, né? Nunca é o remédio, mas a dose. Eu acho que é um caminho do meio. O Aristóteles tem um livro tem um livro não, tem vários sobre ética, né? Mas tem o que eu li, que é o Ética Nicômaco, e também não foi muito, é muito grande, a gente lê a maior parte dele. Mas ele coloca isso, que a virtude é o caminho do meio. Por exemplo, coragem é uma virtude enaltecida, mas se for demais, fica, digamos assim, um destemor muito grande e você pode se colocar em perigo. Se for de menos, você pode também ficar com muito temor e não conseguir fazer nada. E aí, mais ou menos isso. Flexibilidade tem os seus limites, né? Não perder o que você é. E é interessante no casamento. Acho que a arte do casamento é difícil também, porque você vê ali o Léo, né? A minha esposa se chama Liliane, e aí ela vem com a cultura cearense. Ela é cearense, coincidentemente. Ela vem com a cultura cearense, eu venho com a cultura pernambucana da minha casa, e às vezes você encontra e quer repetir a sua casa. Ou ela quer repetir a casa dela. E aí não se adequa ali, né? Você fica sempre comparando com a tua referência do passado sem se adaptar ao novo. E esse é um ponto interessante desse filme. Eu não vi ainda não vi ainda, estou atrasado, né? Porque é um filme mas não, pouco... É antigo, mas vale a pena. Mas eu acho interessante. Sabe, né? Psicólogo, psiquiatra, sempre, qualquer profissional vai olhar o filme a partir do filtro da lente, da visão de mundo que ele tem. Como a gente lida com comportamento, às vezes uma minissérie da mais bobinha, a gente está fazendo leituras das expressões simbólicas de comportamento humano que estão sendo perpassadas pelos personagens. Uma coisa que chama atenção, tem um teórico da psicologia social chamado Clearward, que lançou um livro chamado A Psicologia da Cultura do Choque, não tem tradução para português ainda, que ele vai falar sobre adaptação psicológica e adaptação sociocultural. E vai fazer as diferenças, né? Ou seja, aquilo que numa terapia a gente busca que seria uma adaptação social, e aí os teóricos da adaptação, eles fazem uma distinção, né? Dizer que toda terapia busca adaptação não é uma coisa que possa ser dito como certo, porque tem coisas que a gente não deve se adaptar. Sim. Por exemplo, a gente não deve se adaptar à injustiça social. A gente não deve se adaptar a pessoas que são preconceituosas, pessoas que são que têm comportamentos danosos ao convívio coletivo. Então, por isso que a adaptação social e a adaptação, ou seja, cultural, mais a adaptação individual, elas precisam acontecer no mesmo contexto. Né? Certamente, se você fosse um psiquiatra em Riad, na Arábia Saudita, você ia levar em consideração todos os aspectos culturais do ambiente da Arábia Saudita, da religião muçulmana, do lugar que a mulher ocupa naquela cultura, que eu não vou analisar, porque eu não sou de lá, né? É bem diferente da nossa. Mas, assim, e aí a gente tem que fazer, porque senão, se você forçar demais o indivíduo, que eu também via, que a gente chama manejo terapêutico, né? Então, por exemplo, se eu forço demais aquele indivíduo a uma mudança, que às vezes é a minha crença, isso vale para a gente que é terapeuta, mas isso vale para o esposo ou para a esposa, que quer mudar o outro para se adaptar à forma como eu vejo. Então, tem gente que obriga o cônjuge a mudar de religião, e a pessoa faz para trazer alguma paz à relação, porque aquilo virou um embate diário, mas aquilo provocou um profundo de fissura emocional na relação. E aí você percebe que eu preciso entender que há elementos
que eu tenho que manejar. Eu lembro muito, Léo, que é uma coisa que me chama muita atenção, e eu acho que a gente vai ficar hoje aqui só com adaptação e vai deixar a superação para a próxima, que já está perto de terminar 1 hora para a gente responder a pergunta da galera. É que quando o paciente chegava bem debilitado, com o ego bem debilitado, logo no começo, sem experiência nenhuma, eu não manejava a psicoterapia com, digamos assim, a velocidade correta, de modo que eu colocava o paciente que estava lá, sabe aquele paciente que é o bode expiatório? O bode expiatório é aquela pessoa que toda a família pega as sombras psíquicas e joga nessa criatura. Sim. Né? Então ninguém é má, porque o mal é essa criatura. Então, se essa criatura melhora, a família pira, que é como se ela devolvesse para a família a loucura que é coletiva, mas que foi jogada nessa pessoa. Se você não maneja corretamente, o paciente devolve antes e não suporta a reação da família, que quer que ele volte para aquele lugar de bode expiatório. Então leva um tempo para você perceber que até despertar o outro para a adaptação que ele está construindo. Eu dizia, tinha casos em que a relação era extremamente tóxica, realmente muito tóxica. Eu dizia, é importante que você demonstre o quanto você já despertou. Ainda não é a hora. Porque se você der um sinal disso, e acontecia de o paciente ter tirado da terapia, sabe? Eu atendi um caso curioso que era assim, que era uma menina que era como se fosse uma filha que tinha um problema constante que nenhum terapeuta resolvesse. Então, sabe aquela frase comum que a pessoa chega, ninguém resolveu, já bati todos os terapeutas da cidade, ninguém resolve, trouxe para você e você já sabe. Não é o problema, é da incompetência dos outros terapeutas. A família não quer que a pessoa não quer a cura, porque ela tem um ganho muito grande com aquilo ali. Ela se adaptou ao estado da doença e ela não quer se adaptar ao estado de cura. Ou a família, né? E aí eu comecei a atender ali devagar, tal. De repente eu percebi o drama. Era um drama que envolvia 3 pessoas. A pessoa doente, a mãe e o pai. E a mãe mantinha um casamento pela doença da filha. Então ela nunca podia se curar. Porque o pai chegava assim, eu não posso sair desse casamento infeliz porque essa menina não consegue ser funcional. E aí, claro que toda vez que a mãe percebia que a menina começava a reagir, né? Muitas vezes as pessoas podem parecer, isso é perverso, às vezes é inconsciente que a pessoa faz. Ela não faz assim, tipo, eu sou uma pessoa maquiavélica, eu quero manter esse casamento, mesmo que seja de forma doente, eu preciso que essa pessoa seja a doente para que essa relação continue doentemente existindo, né? E quando no fundo, o despertar dessa pessoa, mesmo que gerasse uma separação, e eu estou dizendo isso até aproveitando para muitas pessoas que estão se separando durante essa pandemia, entender que isso também é uma cura, que é difícil se adaptar, que é ainda mais nesse meio do processo, que talvez isso tenha revelado coisas que já estavam disfuncionais, mas muitas vezes a própria dor, porque uma coisa também muito comum no processo de desenvolver a adaptação é entender que dói. Querer passar por isso sem dor, tipo, não, tem que anestesiar. A sociedade tem uma ânsia, né, Léo, por anestesiar os processos emocionais. E você que passa remédio, então você pode falar muito mais do que eu sobre isso. Não, eu acho que eu balancei, você vê que eu concordei muito, se alguém fez a leitura labial, a leitura... Por quê? Porque eu acho que esse é um ponto importante de frisar. Parece estranho para quem não é da área psi, mas como é que pode acontecer isso? E eu vou lhe dizer, corroborando o Rossandro, e até lidando com casos às vezes mais extremos como psiquiatra, isso é muito mais comum do que eu imaginava antes de atender, né? Primeiro, essa questão de, eu já vou dar uma dica logo, essa questão de a gente sentir uma anestesia, que é uma certa indiferença emocional, dá certo às vezes nos primeiros meses de tratamento, porque eventualmente pode acontecer com alguns remédios antidepressivos, por exemplo, uma recuperação apática. A pessoa melhora, mas se sente apático. Nos primeiros meses, é curioso, você deve ter visto isso já na tua prática, que a pessoa até acha bom, porque ela estava tão mal, que ela, não, doutor, tá bom, não vou mudar, não. É melhor apatia do que aquela angústia. Mas com o tempo, pode ter certeza, quase sempre vão dizer, doutor, tá demais também. Às vezes, quando vai, por exemplo, para um enterro de alguém que ele não consegue chorar. Ele precisava expressar uma tristeza e não conseguiu. E aí eles pegam e tentam falar. Eu vou deixar tu continuar falando, porque eu acho que tem muito engraçado. Aqui me veio uma imagem na cabeça agora, bem engraçada. E agora eu que vou me permita a piada, que não é. É igual a quem usa
muito botox, né? Porque assim, você não Sim. consegue nem mostrar que tá triste, nem mostrar que tá alegre. A sensação é como se fosse um botox emocional. Você coloca algo que meio que paralisa com o tempo, parece legal o resultado, mas depois eu não tô conseguindo nem ficar triste nem ficar alegre. Teve inclusive, atores e atrizes que deixaram de fazer papéis relevantes porque não conseguiram expressar emoções nos personagens. Então, a vida também tem muito isso. Imagina a máscara que colou e ficou lá. Pois é. Esse é um ponto importante. Ele já dizendo que tem o seu. Até isso tem o seu efeito colateral, ou seja, o seu problema, né? E vendo muitas pessoas já digo, olha, isso pode ser um desejo inicial, mas a longo prazo é incompatível com bem-estar. Não sentir nada é incompatível com bem-estar, porque você não sente a dor, mas também não sente a alegria. Você fica muito morno, que pode ser bom no primeiro momento, fica muito apático. Não a apatia dos gregos, que seria uma apatia de uma tranquilidade que traz felicidade, mas uma apatia do termo médico patológico, né? E aí, esse ponto que você trouxe, eu queria só dar uns termos que é bem isso mesmo. Acontece para aquele que não é da área psi, o que a gente chama de ganho primário. O ganho primário é o que a psicanálise mostrou muito com a doença resolvendo um conflito interno, o sintoma resolvendo um conflito interno. Tipo, eu tô com uma dor de cabeça, mas a dor de cabeça, na verdade, é porque eu tô com algum problema mais psicológico, crônico. Esse é o ganho primário. Mas o ganho secundário é isso que o Rossandro falou. Não é consciente, é inconsciente. É porque todo mundo tem. Você fica com gripe, gripado, uma gripe comum, aí você fica mais, digamos assim, mais cansado, etc. E aí ganha um cafuné a mais da mãe, né? Um mimo a mais do esposo, da esposa. E esse mimo a mais traz um conforto que lembra... O cérebro processa. Não é tão ruim ficar doente. E aí, se eu vou ganhar um cafuné... Se eu vou ganhar um cafuné, esse não é tão ruim ficar doente, eventualmente, às vezes pode fazer com que eu fique muito preso a isso e trazer esses casos mais complicados, que é muito comum, não é incomum. Famílias que estão bem disfuncionais e o paciente que veio era o telhado de vidro, digamos assim, a parte mais vulnerável. Isso é muito comum mais em criança e em idoso, mas em qualquer faixa etária pode acontecer. Sim. E aí depois que ele melhora, não consegue, a família não consegue, que bom, não consegue perceber a melhora, porque precisava de um problema para desviar o foco do real problema, precisava desse desvio de foco para anestesiar. Então isso é um ponto interessante, que isso às vezes traz um complicador na melhora. Às vezes fala assim, mas o método psiquiátrico, psicológico, não é tão rápido, não é tão binário como uma melhora clínica de outra área. Por quê? Porque você também lida com essas coisas, né, Rossandra? Sim. E essas coisas não são tão matemáticas, assim, não são tão lineares, são mais contrárias, são muito mais complexas. A gente tem a primeira dificuldade da gente é que a gente não tem apontador biológico, né? A gente não passa exames de fezes, sangue, urina, ureia e tal, para chegar a um diagnóstico de que o número não está batendo com o que é o padrão dali, né? Ó, sua glicose tem que dar entre esse número e esse número. Então, assim, como a gente não tem isso na psiquiatria e na psicologia, a gente já tem uma primeira questão aí do paradigma que é muito subjetivo, a forma como a gente apreende ali aquele conhecimento. A gente tem um conjunto de variáveis que também são pouco, digamos assim, quantificáveis, muito qualificada, quando a gente vai fazer pesquisa mesmo, né? A grande discussão é quantitativa ou qualitativa a sua pesquisa, a gente tem que juntar os dois elementos, porque senão você empobrece a discussão. Mas você tocou num ponto aí que a gente vai chamar a teoria dos sistemas familiares, né? Que é essa dinâmica em que isso vale também para uma cultura. Uma das formas de equilibrar, por exemplo, a adaptação do indivíduo hoje em dia, quando a gente pensa em levando em consideração que ele está imerso em uma família, imerso em uma cultura, ele nem pode ser uma pessoa que se impõe o tempo inteiro e nunca se recebe essa demanda externa, nem muito menos ele pode ser uma pessoa que só recebe essa demanda externa e nunca se impõe. Seria um empoderamento saudável. Nessa teoria dos sistemas familiares, eu tenho que... Tem coisa que o paciente chega lá achando que ele não tem que ceder e que para a paz, da harmonia, que é aquela velha
conversa que a gente tem, assim, às vezes, brincando sobre casamento. Você prefere ter razão ou ter paz? Porque às vezes você abre mão de ter razão, não vou discutir isso porque não é relevante e vai gerar só um transtorno. E gente que fica assim como se fosse, não, ponto fechado, não, eu não posso ceder. E essa inflexibilidade no convívio com as pessoas, consigo mesmo, né, gera muita dor psíquica, porque você fica sempre com a sensação de falência. Você nunca responde a você, a família, a sociedade, nem para mais, nem para menos. É sempre uma sensação de um diagnóstico constante de eu sou alguém inadaptável. E aí vem, às vezes, a própria crença de que é simplesmente porque eu não consigo. Que aí você enrijece, você não quer, digamos assim, não é que você não consegue, você não quer, que todo mundo quer e precisa entender, pagar o preço, no bom sentido mesmo, que tem que pagar mesmo, dói, é ruim, o diagnóstico de perceber sua incompetência é ruim, mas ele gera o processo que vai gerar em você a mudança, a flexibilidade, que seria o processo que geraria ao nosso tema, que vai ficar para a semana que vem, que é a superação, porque a adaptação vai gerar o processo de superação. Mas a gente, para não emendar num tema e não responder, porque foi muito rica a discussão e é muito natural isso, né? Para a gente poder responder as questões das pessoas sobre esse tema que a gente tratou de adaptação, e é claro que quem também quiser fazer perguntas sobre a aula anterior, que foi a primeira, e a gente não pensou em já criar a resposta na hora, se alguém quiser perguntar sobre ansiedade também, então a gente falou sobre ansiedade no nosso primeiro quadro, penso eu, e hoje íamos falar sobre adaptação e mudança, mas como vocês perceberam, rica demais a discussão, a interação muito massa, porque um vai puxando do outro, aí vai vindo um monte de telinhas e coisas, e imagens e metáforas que vão enriquecendo a discussão. Mas o importante é que a gente não está com prazo, não é um curso que tem que ser em tantos meses, a gente vai ter aqui sem problema nenhum, né, Léo? Que a gente poderia, flexível. Né? Fala. Flexível. A gente é flexível, a gente está adaptado aqui à demanda de hoje, que o tema de adaptação exigiu uma nova adaptação dele. Então a gente agora vai abrir para as perguntas que vocês vão nos enviar, e a Ariane tá pronto. A Ariane vai colocar aqui, Léo. Começa tu, Léo. A pergunta aí da Driele Sena. Eu vou só pedir, Rossano, para tu leres, porque eu tô com... Fica tranquilo. Então deixa comigo que eu leio, porque tem uma luz aí. Eu vou ler e a gente vai responder os dois, tá? Primeiro, Driele, muito obrigado por sua participação aqui, não só de quem está perguntando, mas de todos que estão nos assistindo, todas que estão nos assistindo. E a Adriele nos pergunta o seguinte, Léo. Se torna útil ajuda na adaptação ou na superação? Digo ser útil para outras pessoas, para outros com projetos sociais, ou até ajudando em casa mesmo. Se tornar útil ajuda na adaptação e na superação, ou seja, tornar uma pessoa que colabora com o processo, né? Esse é um dos pontos importantes da psicologia positiva, que fala assim, engajamento social. E engajamento social dá uma sensação de utilidade, de a gente criar propósito. E criar propósito ajuda a gente a se adaptar, porque a gente se sente menos, você falou assim, incapaz, e eu sempre tenho um termo aqui na minha cabeça, menos faltante. A gente está sempre achando que está faltando em nós. E quando a gente se sente mais útil, eu acho que é um caminho bastante importante, até porque algumas coisas a gente fala na psicoterapia ou na psiquiatria, esses termos que você falou, da adaptabilidade individual e cultural. Algumas coisas a gente precisa mudar a situação externa. Abusos, né? Tiranias. A gente não pode, digamos assim, perder a nossa capacidade de se indignar com essas coisas. E a gente, às vezes, precisa de usar o quê? O engajamento social para tentar mudar a situação externa. Mas, muitas vezes, eu converso sempre isso com meus residentes de psiquiatria, meus, assim, os residentes que passam por mim lá na UHC, que, às vezes, a gente tem tido uma juventude, eu vejo meus alunos claramente até mais engajados socialmente do que meus colegas de turma, e eu era na faculdade, os alunos bem engajados, e aí vem os residentes bem engajados socialmente. E esse que você falou na clínica, que Ferenczi, que era um discípulo de Freud, falava o tato psicológico, né? O manejo clínico. A gente, às vezes, quer impor uma verdade porque você está lidando, por exemplo, com um casal em que você está atendendo a pessoa que, teoricamente, está sendo vítima de um relacionamento tóxico, e seria todo tóxico nos conceitos que a gente fala, mas
ela tem um certo culpismo, ela tem uma certa sensação de que está devendo sempre ao outro, e você não pode, digamos, não consegue, não dá certo se você tirar só de fora, se ela não trabalhar esse sentimento interno. Então, o engajamento social daria conta dessa mudança externa, mas a ajuda psicoterapêutica interna, o trabalho individual, daria conta de você fazer essa mudança interna para não cair nesses comportamentos repetitivos que o Rossandro falou que via muito na clínica e que eu corroborei. Olha, eu vejo muito em cidades diferentes porque a realidade humana ela se repete, ela se parece, né? Psíquica é a mesma, demais. Complementando um pouco a tua fala, Léo, assim, para a gente enriquecer na discussão, eu vejo duas questões sobre a pergunta que foi feita para a gente antes, que é o risco do trabalho social e o ganho, né? Uhum. O risco, que eu já vi também em muitos casos de pacientes, e também isso acontecia nas religiões, é a pessoa viver naquela religião de manhã, tarde e noite, ou em trabalho social de manhã, tarde e noite, para fugir das questões pessoais familiares. Ela usa ali, ela serve, mas se serve. Se serve do serviço para fugir do trabalho, do serviço que tem que ter para consigo mesmo e com a sua própria família, nas transformações sociais. Não quer se adaptar, então foge em algo que é socialmente valorizado e aceitado como positivo. Mas o ganho que eu vejo também, claro, além dos que você apontou, é a capacidade de poder fazer uma análise sobre a sua vida e a vida daqueles que você ajuda, que faz com que você muitas vezes perceba que aquilo que você não está se adaptando, perto do que o outro passa, é tão insignificante que você volta e pensa, isso aqui não vai nem exigir tanta força, porque agora eu estou com um critério mais amplo de avaliação, estou conseguindo ver de forma maior isso aqui, então não é um problema tão grande. Então isso é um ganho, com certeza, do trabalho social, de um modo geral, nos dá. Eu vou ler aqui a resposta da pergunta da Ana Cleide. Ana Cleide, também muito obrigado pela sua pergunta. Como superar a ansiedade ante uma nova realidade, perda de entes queridos? Como dar continuidade a tudo? Essa é a pergunta clássica, né, Léo, que a gente sempre tem que ajudar a construir a pessoas enlutadas. Você quer que eu comece, então? Pode ser. Eu acho interessante que a gente certamente vai falar um pouco isso em outros momentos que a gente combinou, mas a gente pode começar a introduzir, eu introduziria Claro. e depois tu complementas. O primeiro ponto, esse é o típico exemplo que nos mostra que a adaptação ela vem às vezes antes da superação e que superar, eu faço essa seguinte fala, não é uma corrida de 100 metros com obstáculo em que você pula o obstáculo e o obstáculo fica para trás e nunca vai mais aparecer na tua vida. Por quê? Porque esse ente querido, até pelo fato de ser querido, ele estava incrustado na tua memória, ele está incrustado na tua memória. E superar, né, move on, como fala no inglês, ou seja, mover o barco, mover a vida, não vai ser nunca esquecer, porque isso estaria envolvido com um processo neurodegenerativo, demencial, que você perde a memória. E isso não é saudável no sentido de superar essa realidade de ansiedade. Então, me parece que é um processo ativo e perceber que não vai ficar para trás. O que vai acontecer é que essa memória vai trazendo um pouco menos de dor, isso que eu vejo, que eu vi e que vejo na prática clínica, especialmente uma história que depois a gente conta, que pediu autorização, com detalhes, mas ela perdeu, Rossandro, o futuro marido quando estava tudo organizado para ela se casar. E aquilo entrou num luto tão profundo que gerou um quadro depressivo. Foi quando a pessoa me procurou e depois de uns 2 anos, ela conseguiu perceber que superar não seria deixar para trás, que ela não seria ingrata ou seria menos. É de muita gente, né? Ela fica. É o medo de muita gente quando pensa É em o fechar o medo. luto, achar que vai enterrar agora. Enterrei fisicamente, agora eu vou enterrar na memória e no afeto e no coração. E Psicologicamente não no é isso. afeto. Isso não acontece, né, Não é, Rossandro? não é esse, não tem como, na verdade, né? Mas deixa essa história com detalhes para a gente contar quando formos falar do tema luto, porque aí vai enriquecer o debate. Por isso que eu interrompi, para poder não dar spoiler, tá? Mas assim, eu acho que uma coisa importante. Mas o ponto que eu queria era só colocar isso mesmo, superação, sim, claro. um processo ativo que não é enterrar psicologicamente. Aí eu vou passar a bola para tu. É uma grande contribuição, entender isso, porque às vezes a pessoa acha que está traindo, né? Inclusive assim, eu posso ser feliz, como é que eu posso ser feliz com aquela pessoa ali enterrada? Também uma outra coisa que acontece muito,
E uma das coisas fundamentais também, no caso, para ajudar a superar mesmo, que vai ser o tema que a gente vai abordar mais, mas a gente, claro, vai falar aqui para responder a pergunta, né, Cláudia? E não existe uma receita nem um tempo que a gente possa determinar. Mesmo que a gente diga que um luto medianamente saudável é de 6 meses, tem gente que possa precisar de mais tempo ou menos tempo para isso. Tem gente que vai passar pelas várias etapas e tem gente que não vai. Quando a gente for falar sobre luto, a gente vai poder detalhar melhor isso. Mas uma das coisas que ajuda muito é a pessoa perceber que a relação com aquela pessoa é um filme. Então tem várias cenas que não somente aquela do velório, do dia que se você deixou de viver com ela fisicamente. Tá, é um filme que, em tese, para agora não vai continuar. Se você tem uma crença espiritual, ele vai continuar em outro momento. Mas materialmente agora ele é interrompido. Mas como é um filme, existem muitas cenas que vão ser recordadas para me ajudar, que não é somente aquele dia ruim. Eu lembro quando chegava pacientes enlutados por animais, que pode parecer para alguém que não gosta uma coisa ridícula, mas é uma dor. Você investe afetivamente, você tem animais que chegam na vida de alguém num luto e que são um objeto para ajudar na superação. Você coloca toda a carga afetiva, carinho e tal. E eu sempre dizia, mas nunca mais vou criar um cachorro. Mas você vai deixar de ter um cachorro por quê? Porque eu estou sofrendo muito nesses últimos dias. Aí eu fazia assim, você vai deixar de criar um novo cachorro porque você está lembrando que está sofrendo muito nesses dias, mas esqueceu todas as alegrias desses últimos anos que ele teve com você? Então, eu não posso trocar. Assim, eu nunca mais vou ficar noiva de ninguém, imagina a sua paciente dizer, para não ter que passar por isso de novo. Então, eu não vou mais viver com medo de morrer. Eu já morri. Aí sim, é um enterro psicológico não somente do outro, mas de mim mesmo. A Graciara Galvão está perguntando para a gente aqui, Maria Graciara também, obrigado pela sua pergunta, Graciara. Que componentes mais importantes podem compor essa preparação para adaptação mais serena e equilibrada? Os componentes que ela vai citando aí, né? Como se existe uma escalinha, que é uma coisa que obviamente a gente pensa, para que a gente possa ir construindo essa competência. De forma equilibrada, é o sonho de consumo de qualquer pessoa fazer transformações. Mas pontos a gente pode falar. Pois é, eu estou lembrando da foto da Graciara, mandar um abraço, acho que ela me viu a live contigo no Instagram e depois começou a seguir. Um abraço, não conheço pessoalmente. Eu vou para ser uma coisa mais testemunhal ou social, pessoal, para mostrar como isso acontece com todos, eu diria, para ser um pouco mais serena, tanto você esperar o seu tempo, quanto o seu amigo, a pessoa que está ao lado, esperar o tempo. E por que eu vou dizer uma coisa pessoal? Porque a gente já falou isso em outras lives, a gente conhece o Rossandro há um tempo, mas quando teve essa coisa nova da rede social, embora seja da minha época, eu comecei no Mirk, né, com 12 anos lá, que era, acho que a primeira forma de bate-papo, a internet era discada, então eu peguei esse momento. Mas, enfim, não tive uma experiência tão interessante no início das redes sociais. O que é que eu fiz? Eu saí das redes sociais e vi como um potencial ameaça para o meu bem-estar. E aí a gente se conhecia fora da rede social, o Rossandro, e ele falava assim, Léo, por que tu não faz, usa mais a rede social, por que tu não faz palestra tal? E eu adiei bastante, né? E quando chegou esse momento da pandemia, foi um momento, eu já vinha usando a rede social, mas de forma um pouco mais tímida, ou bem mais tímida, talvez. E quando chegou esse momento, às vezes, assim, é o que eu estou falando, um novo cenário nos impulsiona a uma mudança que a gente não tinha, às vezes, coragem e tal. E aí eu acho interessante porque foi tudo muito tranquilo, porque tinha uma base, né? Eu tenho uma base construída, apesar de ser muito novo, mas tinha uma base de cultura, uma base emocional construída até hoje em terapia e análise. Então respeitei o meu tempo para poder usar com mais segurança, com mais tranquilidade, dar um passo diferente na vida. E o próprio Rossandro, fazendo um pouco de testemunho, ele também, ele não ficou assim peiticando, como se fala aqui em Recife, né? Bora, Léo, bora, Léo, bora, Léo, bora, Léo. Bora, tá zanando. Ele jogou a ideia, aí depois jogou de novo, aí eu fingi que namorei a ideia, namorei, enfim, eu andei Rossandro, como é que é, tal. Aí um ano depois, veja como foi, um ano depois, aí depois um ano depois, então acho que trazendo um pouco desse relato pessoal entre nós dois,
seria respeitar um pouco o teu tempo e tu também respeitares o tempo do amigo, do companheiro, da pessoa que está ao teu lado. Léo, você falou uma coisa que é fundamental, assim, porque às vezes a gente num ponto já superou e aí dá uma impaciência de ver aquilo no outro. Eu Uhum, lembro muito de um sentimento, por exemplo, que tem ex-fumante quando chega perto de alguém que fuma. Ele cria uma certa aversão. Alguém que já adaptou-se num ponto, ele precisa aprender a ter paciência, lembrando do tempo e do percurso dele. Ó, então você esperou, parabéns, bonito, troféu para você, troféu joinha para você, mas você passou por um processo. Então agora é o outro que está passando por esse processo. E às vezes uhum, você adaptou num ponto que o outro não adaptou ainda, ou vice-versa, né? Além disso, essa questão da gente perceber esse tempo, esse processo em cada um de nós, também ficar num ponto de não pode ficar adiando perpetuamente uhum. essa decisão, né? Você tem que decidir em algum momento. Depois que você faz um diagnóstico, você percebe aqueles pontos, você precisa, em algum momento, uma vez que eu estou aqui pronto com minhas adaptações, aí você pode usar um recurso que você fala terapia, ajuda, aconselhamento, ler um livro, coisas que podem te estimular a viver cognitivamente antes da experiência prática daquela mudança. Em algum momento você vai ter que, não, agora tem que ir, né? E lembrar, quando vai, continua tendo dor. Não é porque decidiu, agora vou, que ainda não vai É, ter um estresse, adaptação e dor, né? Tem a pergunta aqui da Rosa Maria. Também, Rosa, muito obrigado pela sua pergunta. Como saber se sigo a razão ou a intuição? Essa é boa, Léo. é, Mas vamos lá, pois é. conversa que eu termino. Tá, eu acho que eu faço é, equilibrar as duas coisas. Sim. A intuição, se eu pegar uma resposta mais biológica, tem muito a ver com o que Antônio Damasio, um neurocientista importante, ele foi Uhum. uma das pessoas que voltou, mais estuda tomar decisão junto com o Bechara. Uhum. Ele volta a estudar a tomada de decisão baseado num caso famoso da neurociência, e ele coloca o seguinte: nós temos um marcador somático. Esse marcador somático é, por exemplo, eu vou para um local, vamos pegar primeiro o exemplo mais de estresse patológico. Se eu sofri um acidente naquele local, é natural que a memória fique guardada com um afeto, com a emoção de medo, a emoção de proteção em relação àquele ponto, que seria o medo. Uhum. E essa memória fica guardada no hipocampo, que é uma área do nosso cérebro, junto com a amígdala, que também é outra área muito próxima. E aí isso dá o que a gente chama de marcador somático. E esse marcador somático, ele vem quando a gente vai tomar uma decisão, que seria esse feeling, que seria um pouco dessa intuição, ou o correlato biológico dessa intuição. Não vou fechar só no biológico, tá? Mas hoje, Uhum. pegando um pouco do que a neurociência coloca, seria talvez o viés emocional da nossa tomada de decisão. E o que a Antônio Damasio diz? Por mais que a gente queira ser totalmente racional, ele diz assim, os estudos dele, a gente não é totalmente racional porque nós somos seres também emocionais. Cognição e emoção andam junto. Quando a gente toma uma Sim. decisão, naturalmente vai vir. E talvez seja essa coragem que o Rossandro falou de tomar a decisão, é o que? Emoção, coragem, uma emoção complexa que envolve Uhum. várias emoções mais primárias, mas envolve a emoção. Então, ao Uhum. invés da dicotomia, hoje, a gente pode, dicotomia, ou seja, ou uma coisa ou outra, a gente pode harmonizar mais, às vezes, uma decisão a mais racional, mais cognitiva, mas que vai ter um ponto emocional, não tem por onde. Às vezes a gente tomar a Uhum. decisão eu percebo, né? Eu percebo por exemplo, pelos traços do fisionomia. O Rossandro falou de atrizes, atores que às vezes colocam tanto botox que ficam sem expressão facial, aí ficam com Uhum. dificuldade de expressar as emoções, porque a expressão facial é emoção. Então, para o Rossandro, que tem uma experiência clínica, para mim, que tem uma experiência clínica, essa coisa meio intuitiva é o que? O treinamento de atender pessoas, o treinamento de a gente perceber os comunicadores não verbais, né? É uma coisa que chama atenção também muito nessa ideia de justamente não dicotomizar, mas de viver essa experiência, é que a tomada de decisão ela também varia com um conjunto de possibilidades. Por exemplo, tem estudos mostrando que tomada de decisão à noite
pode ter mais ou menos resultado positivo em relação a tomar a decisão de manhã, que a alimentação que você ingeriu também, por exemplo, perceberam que juízes que estavam julgando casos, os primeiros que eram julgados de manhã, o cara estava bem alimentado, as penas eram mais brandas, e os que iam já perto da hora do almoço ou perto da hora da janta, as penas eram mais severas, porque parece que a fome é como se desse digamos assim, aperreio. Vai lá, 30 anos, só para se livrar, né? Então, quando a gente vai aprendendo a ter essa medida, esse feeling que você falou, né, assim, você vai percebendo, por exemplo, eu hoje, quando eu sinto uma angústia, é uma coisa muito difusa de se escrever, mas um misto de sensações orgânicas e físicas, uma coisa que eu queira fazer, se eu sentir ela, para mim é como se fosse um sinal de não é a hora, não é que tipo, não é para ser, mas é no mínimo ainda não. E hoje eu respeito mais, porque das vezes que eu insisti, deu muito errado. Então, às vezes esse sinal orgânico, esse apontador que o Damasio fala, né, somático, ele consegue ter mais efetividade de leitura do que uma racionalização que demoraria mais tempo. Né? Temos aqui a Josafá Souza também. Obrigado, Josafá, por sua pergunta aqui. Existe alguma... ou Josafá, aliás. Josafá Souza. Existe alguma abordagem psicoterapêutica mais indicada, isto é, mais eficiente para lidar com essas questões? Essa pergunta é uma batata quente para qualquer um de nós, porque a gente, obviamente, tem... Mas aí, para mim, para Léo, não é. Eu posso até começar essa, Léo, porque assim, a gente tem algo que eu reputo muito importante para viver a experiência profissional, que é um respeito a todas as escolas da ciência do comportamento humano, que têm contribuições únicas e que são complementares, mas que, Josafá, isso para quem faz psicologia e psiquiatria sabe muito bem, ciências humanas também, que a psiquiatria ela meio que bebe muito nas ciências humanas, né, Leonardo? Existe também uma política dentro das academias em que se fecha como se fossem partidos. A teoria A é melhor que a teoria B, que é melhor que a teoria C. E às vezes isso é a política de, digamos assim, afirmação conceitual. Isso é, por exemplo, muitas vezes a afirmação da identidade de uma ideia, ela passa pela negação da ideia do outro, o que mostra uma certa fragilidade epistêmica paradigmática. Mas, enfim, as pessoas que precisam negar o outro para afirmar sua própria ideia estão precisando repensar e não mostram muita firmeza. Porque o que a gente sabe, por exemplo, às vezes, dependendo do sintoma que o paciente apresenta, existem técnicas que um processo psicoterapêutico ele é mais eficaz do que outro. E quando a gente tem essa habilidade, ou você pode, e nada impede que você seja formado numa teoria psicológica, enfim, ou numa, né, e que você use a técnica de uma ou outra, porque não é patenteado, tipo assim, só quem pode usar aquilo ali é o do outro, né? Claro que na base da conduta clínica de um paciente, se você tem uma formação em logoterapia, em psicoterapia cognitivo-comportamental, psicanálise, psicologia existencial, você vai usar aquilo como base. Mas nada impede que o profissional, se ele tiver flexibilidade e adaptação, né, Léo? Ele consegue, usando o que a gente está falando, ele consegue beber na fonte das outras escolas psicológicas e utilizar de técnicas que possam ajudar o tratamento do paciente. Eu ficaria nesse ponto lembrando que até para mim, enquanto psiquiatra, isso é até mais patente, porque eu não só trabalho com psicólogos da linha tal, ou psicólogos da linha tal. Quando eu falo trabalho, assim, de ter trocas clínicas. Então, eu lembro de um professor, que foi professor titular lá onde eu sou professor hoje, que foi uns pioneiros aqui da psiquiatria, chamado Galdino Loreto. Galdino Loreto, a filha dele ainda hoje em dia é psiquiatra no Rio de Janeiro, a Virginia Loreto. Eu tive o prazer de conhecer a família, tudo, e de ler artigos, obras dele. Por que eu estou falando dele? Porque ele pegou uma época, Rossandro, em que os psicofármacos estavam no início e ele gostava já de fazer psicoterapia. E ele tem um texto muito interessante que ele tem um termo assim, uma postura psicoterapêutica, que ele defendia que era importante não só para psiquiatras e para psicólogos, mas para o médico ter uma postura psicoterapêutica, não é improvisar. E ele foi um dos pioneiros no Brasil a fazer essa coisa de trabalho preventivo nas universidades. Ele atendeu durante 2 décadas ou mais estudantes lá da Federal, não só de medicina, mas estudantes, numa época que nem existia essa cultura.
E ele falava assim, na tese dele... Pioneiro mesmo, viu? Ele é um pioneiro. Ele foi da tese de... Eu fui fazer uma palestra na USP e tinha lá o professor Eurípides Miguel, e eu citei o nome de Galdino, ele falou, eu conheci o Galdino quando eu estava começando a psiquiatria, e ele foi uma referência para muitas pessoas do Brasil nesse aspecto, e no aspecto de psicoterapia. Ele falava a postura psicoterapêutica e falava outra coisa bem interessante. Quando perguntavam para ele, professor, qual a melhor abordagem? E ele falou, olha, a que é melhor se adequa ao paciente. Eu acho que esse é um ponto pioneiro dele, e eu acho que é isso que a gente está dizendo. Quem vai dizer a melhor abordagem, mais eficaz, no final das contas, é não o terapeuta totalmente, é o paciente em si, a pessoa, né, que está se adaptando, às vezes, se adapta àquela postura da psicanálise, se adapta àquela postura da terapia cognitiva, e às vezes até o próprio paciente em momentos de vida diferentes, ou para questões diferentes. Então, parece uma pergunta em cima do muro, mas não é. É uma verdade científica desde Galdino Loreto, desde antes, mas que a verdade é essa mesmo, né? Embora a gente tenha guerras políticas. Tem aquela coisa, mas enfim, acontece em qualquer ambiente, mas uma coisa que quando a gente vai para as pesquisas sobre efetividade de tratamento e cura, inclusive na medicina, a gente percebe que o componente da relação médico-paciente, terapeuta-paciente, às vezes chega a sair de 50% daquilo que é de mais efetivo para ajudar o paciente a melhorar. Então, às vezes, o domínio técnico, ele às vezes fica secundário em relação à empatia e aquilo que começou a funcionar nesse setting terapêutico. Então, às vezes, a pessoa é de uma abordagem aparentemente mais fria, como alguns podem ler, mas o indivíduo tem uma profunda capacidade de conectar-se ao paciente, que outras abordagens mais humanistas e aparentemente mais fáceis de você se conectar, pela inabilidade emocional do terapeuta, ele não conecta. Então, quando você junta uma coisa com a outra, aí, né, a competência técnica, lembrando Jung, né, domine toda a técnica, toda a teoria, mas na hora de tocar uma alma humana, seja tão somente uma alma humana. A gente consegue fazer essa conexão. Temos aqui a Maria Geralda Souza também. Maria Geralda, muito obrigado por sua pergunta para todos aqui. Aos 20 anos de idade, é mais difícil de se perceber a necessidade de adaptação ao meio em que se vive? Claro, vou começar aqui, Léo, mas continua. Assim, neurologicamente, emocionalmente, quanto mais maduro a gente vai ficando, mais a capacidade de adaptação, porque a plasticidade neurológica vai diminuindo, ela vai se comprometendo. Não é que é inviável. Agora, 20 anos ainda é muito cedo para você carimbar como alguém capaz de adaptar. Está longe de ser um momento em que você está enrijecido. Por mais que a gente diga, não, mas tem crianças que parecem um velho, tem meninos de 20 que parecem uns 70. Claro, isso existe, mas do ponto de vista da plasticidade neurológica, ao meu ver, não tem ainda aí, né, Léo? 20 anos. Tem, não. Está no início da jornada. Tá Eu lembrei de uma amiga, Rossandro, curiosamente lembrei dela hoje, uma amiga de adolescência, e ela chegou, a gente conversando com 13 anos, quando ela entrou no colégio lá, e ela falou assim, Léo, eu já sofri tanto que eu perdi um pouco a esperança nas pessoas. Aí eu falei assim, mas menina, tu estás com 13 anos, já estás falando isso? E eu também tinha 13 anos, né? Então eu brincaria aí, Geralda, 20 anos está no início. Não sei se você tem 20 anos, mas se algum amigo teu está no início. Eu estou no início, o Rossandro ainda está no início, tem muita coisa Léo pela frente, né? Tô no meio, aí Léo gaguejou para não me deixar sem adaptação aqui com a idade. Não combinamos isso, aí eu fiquei, eita, o que é que eu falo, né? O que é que eu falo agora? Não, fica tranquilo. Mas tá muito tempo ainda, né? Se a gente pensar especialmente numa expectativa de vida que está se ampliando, eu me recordo, para dar um exemplo clínico, de uma pessoa que eu atendi, que ele sempre teve um sonho de ser de um cargo da justiça, mas enfim, teve um filho, etc. E aí ele era gerente de um banco, concursado. O que é que ele fez? Quando estava no final da aposentadoria, no final da carreira, no caso, para o início da aposentadoria, ele começou a estudar. Os filhos já estavam mais velhos, já estavam mais crescidos. Aí ele fez o curso de Direito, estudou bastante, passou, e quando eu atendi, ele já estava mais ou menos com uns 10 a 12 anos agora, se aposentando, digamos assim, pelo tempo mesmo de que não podia ir mais. E eu fiquei assim, e você foi feliz? Olha, foi a melhor coisa que eu fiz, doutor, eu ter tido esses 12 anos de experiência que eu gostava, que eu tanto sonhei. Quando eu vi essa figura, porque ele começou a ter
essa experiência, digamos lá, 50 para 60 anos, eu falei, então tem muita coisa ainda para eu viver. Então, se eu disser isso para você, Geraldo, você pode dizer assim, mas como é que você sabe? Você ainda vai viver talvez o dobro da tua idade, talvez, porque a gente não sabe até quando a gente está vivo, mas quando eu vi essa figura, eu vi na prática que essa frase popular, que às vezes vira um jargão, antes tarde do que nunca, né? Que a gente nunca é tempo para viver os sonhos, me saiu um pouco do jargão popular e me deu uma materialidade. Virou uma coisa real, né? Real, me deu uma biografia. Então, eu compartilharia essa história. Eu lembro, a gente vai responder a pergunta do Ed Júnior Medeiros, e com ela a gente vai concluir aqui, mas eu só lembrando de uma paciente que eu atendi, que ela chegou para mim, Léo, e disse assim, Sandra, olha essa cartinha que a minha filha fez, 6 anos, saindo da escolinha dela, aí ela fez uma cartinha para a amiguinha de 6 anos. Amiga, depois de uma vida inteira juntas, agora nós vamos ter que nos separar. Parece engraçado, mas da perspectiva dela é muito tempo, porque foi só o que ela viveu até aquele momento, mas ainda tinha muita vida para viver, né? A mesma coisa do que você falou da sua amiga com 13 anos, tanto sofrimento durante a vida toda. Então, Ed Júnior Medeiros, muito obrigado também por sua pergunta. Como identificar que não estou mais equilibrado emocionalmente? Sinais e sintomas, né, Léo? De como eu percebo que as coisas não estão fluindo, eu estou... não é assim, zen, mas eu estou realmente já com padrões que eu poderia categorizar como patológico, ou fazendo parte de uma descrição qualquer do nosso DMS. Pois é, eu acho um dos pontos que seria o contrário da flexibilidade, seria a inflexibilidade em relação a uma característica de comportamento, uma característica das emoções. Porque quando nós estamos numa situação mais de normalidade, é muito difícil, entre aspas, eu e Rossandro, ou seja, psiquiatras, psicólogos, falarmos o que é normalidade, mas, digamos assim, mais saudável, as emoções elas têm mais tendência a flutuar, né? Eu fico triste hoje, amanhã, depois de amanhã, mas no quarto dia eu fico um pouco mais alegre, fico um pouco mais para cima. Se essa emoção ela está constantemente, quando eu falo constantemente, geralmente na psiquiatria, por exemplo, para depressão, a gente coloca 15 dias, aqueles sintomas estão durando, então tem a questão da temporalidade, ou seja, muito tempo, e a intensidade também, porque vai vir uma tristeza, mas que vem junto um vazio existencial, uma ideação de morte, que até então a pessoa nunca tinha tido. Então, a gente sempre fala assim, a temporalidade e a intensidade, e um terceiro componente que é ver o contexto cultural, para não ficar preso, rígido a um tempo. Às vezes você tem lutos que culturalmente tem que ser guardar o luto durante 6 meses, pela cultura de alguns interiores do Nordeste que eu já vi em pessoas me falando e atendendo. Então não dá para você colocar o tempo como único critério nessa pessoa, você tem que fazer adaptação cultural, e esse foi um grande ganho da psiquiatria e acho que da psicologia também. Sim. Mas eu acho que essa sensação de... Não é que a gente vai ter controle sempre, mas quando geralmente está num estado mais patológico, é uma sensação de que as emoções ou o comportamento estão permeando as mãos, a gente não está conseguindo dominar nem um pouco, manejar nem um pouco. Então a gente nunca vai ter controle total da situação. Querer ter controle total das emoções é até um caminho para entrar no lado mais patológico, mas quando estamos numa situação de adoecimento psíquico, psiquiátrico, isso fica mais forte ainda, né? Essa sensação de falta de domínio. Com certeza. E a de Júnior, não é só, além dessa questão que Léo colocou aí, que às vezes do interior, às vezes você tem na mesma família pessoas com idades diferentes que vão viver aquela experiência de um modo muito diferente, porque você pensa numa avó, como ela vive o luto baseado no que ela aprendeu, de ficar de preto, tal, aquela coisa, não pode nem ligar a televisão, e um adolescente está vendo a mesma experiência, as ações vão ser díspares, até já no estresse familiar, porque as pessoas querem que as pessoas reajam iguais. Eu já vi gente criticando alguém porque não estava vivendo o luto como a pessoa achava que deveria viver, e achava que, inclusive, aquilo revelava falta de amor, né, pela pessoa que morreu. Então, assim, a gente tem um conjunto de... Pega um paciente, ele vem com a narrativa dele, a gente vai para construir um diagnóstico, para depois começar um tratamento, às vezes uma demora, claro que numa angústia muito grande, por isso que a gente indica muito, aí Léo sabe disso, aí tá com um grau alto de vulnerabilidade, a gente
realmente precisa de um apoio de um psiquiatra para poder medicar, para poder estabilizar o mínimo das emoções, para poder você correr com o processo psicoterapêutico, seja com psiquiatra ou com psicólogo, no caso, não o medicamento, mas o processo, a gente vai vendo essas questões. Mas, de um modo geral, não existe uma pessoa, equilibrada globalmente. Existem pontos que desequilibram e outros que não. Agora, quando o conjunto de pontos em desequilíbrio são maiores do que os pontos que dão condição de você voltar por si só ao equilíbrio, você realmente percebe que há uma desarmonia profunda e a necessidade de ajuda. Penso eu, meu amigo Léo, fazendo minhas suas palavras da última vez, que cumprimos a nossa meta de hoje, né? A gente vai ficar, então, com o nosso tema, que seria adaptação e superação. Cumprimos a pauta da adaptação. Daria falar muita coisa ainda, claro. Agradecemos demais as milhares de pessoas que estão nos assistindo, tanto no meu canal como no canal do Léo. Aqui também tem as nossas redes sociais para que vocês possam seguir. Se vocês gostaram desse vídeo, é importante que vocês deem um like, porque ele vai ser referência para distribuir, o YouTube vai distribuir para outras pessoas e vai chegar a mais pessoas, que você possa compartilhar com alguém que você acha que é legal, dar uma compartilhada. Se não sabe como é que faz isso, você pode ir lá em cima, colar o endereço desse vídeo e jogar no seu WhatsApp e compartilhar com pessoas também, para ficar mais simples. Para quê? Para que esse conteúdo, que se foi bom para você, possa ser bom para outras pessoas, né? Não, meu amigo Léo? Pois é, depois que eu descobri isso, eu já falei isso. Já falei em outros momentos, olha, compartilha, talvez seja uma coisa que seja simples de fazer e traga uma repercussão boa. Então, gostei bastante de a gente ter se adaptado ao tema e ter falado mais da adaptação, e gostei muito de estarmos com essa quantidade de perguntas muito interessantes que enriquecem, né? Acho que deixou mais enriquecedor ainda. Agradeço aí ao pessoal a participação e um abraço virtual e virtuoso ao nosso Rossandro, a todos que estão em casa. Que é o dia do amigo, né, meu amigo? Aí um abraço né? virtual para você e para todas as pessoas que nos seguem. Ficamos então com esse modelo que eu acho que vocês, de certa forma, nos ajudaram a construir, 1 hora de tema com meia hora de perguntas e respostas. Nada impede, gente, que lá para frente a gente volta ao tema, porque esses temas eles precisam ser sempre revisitados, porque, sabe, vai chegando mais gente, a gente vai aprendendo mais, vai ganhando mais experiência, novas pesquisas vão chegando, contribuindo. Mas para hoje, nós terminamos com o tema de adaptação e ficamos então para daqui a 15 dias voltar com o tema da superação. Então, podem mandar perguntas já, vocês têm aí, sabem, distribuam esse vídeo para as pessoas, vão saber que quinzenalmente nas segundas, a gente vai estar sempre aqui respondendo, só lembrando a vocês, isso pode acontecer que não seja ao vivo em algumas circunstâncias. Imaginemos então que eu, Leonardo, estejamos num ambiente que a gente acha que vai estar em atividade da noite na segunda, ou viajando num voo, ou num canto sem internet, aí a gente vai gravar o programa, mas não se preocupe que a gente comunica para vocês através das redes sociais, para que vocês possam mandar as perguntas e a gente mantém o modelo. Mesmo sendo gravado, a gente fala o tema e meia hora depois a gente responde as perguntas que vocês enviaram antecipadamente e a gente publica. Mas a nossa tendência maior é sempre poder fazer isso ao vivo como agora. Pensou que terminamos, meu amigo? Beleza pura. Beleza pura. Meu irmão. Um grande abraço. Um grande abraço, meu querido. Beleza, vai guardar. É Porto de Galinhas, viu a caneca? Então tá. Um motivo para ir comprar a caneca, ver aquela foto feia. Gente, boa noite. Beijo no coração de todas e todos.